Aleluias. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia. João, capítulo número 1. João, capítulo número 1, versículo número 17. João, capítulo número 1, versículo número 17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? João, que trabalhou muito, em repassar para os seus ouvintes acerca da natureza do Filho de Deus, acerca do amor de Deus, que João, diferente de todos os outros evangelistas, ele se detém muito no fato de sermos amados por Deus, de Cristo, de Jesus ser o Filho unigênito de Deus, a manifestação da bondade de Deus, da graça de Deus. E logo de início, ele deixa isso bem claro, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade foram manifestas, alcançando todos os homens. Todos os homens, por meio de Jesus, passam a ter uma percepção do favor de Deus, da graça de Deus, do quanto eles são perdoados, mesmo sendo pecadores, como disse Paulo em Romanos 3, versículo número 23. Pois essa é a nossa condição, Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 1, ele deixa bem claro a condição do homem, a condição caída. Todos estão distantes da glória de Deus, porque todos são pecadores. Todos estão numa situação depravada, distante da sua presença. E é só por meio de Jesus que nós mudamos a nossa maneira de pensar acerca de muitas coisas. É por meio de Jesus que nós temos um claro entendimento de que, mesmo eu me encaixando em Romanos 3:23, que é o que Paulo diz, Coloca aí para mim, por gentileza. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, separados, distantes estão da presença de Deus, da glória de Deus. Mas em Cristo eu tenho uma percepção do favor de Deus, da graça de Deus, que é o favor imerecido. Eu não merecia estar na presença de Deus. Por meio de Jesus eu tenho o claro entendimento de que agora eu posso ter. Romanos 2:4, Coloca na versão atualizada, coloca em outra versão, Romanos 2:4, para a gente ver. Olha o que Paulo diz. Não é NTLH, talvez, que aí fica mais fácil dos irmãos ler. Romanos 2:4. Vamos ver o que Paulo diz. Ou porventura desprezais a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo o quê? Que é a própria misericórdia ou graça, bondade de Deus, que me leva ao quê? Ao quê? Aí vocês lembram que a palavra arrependimento aqui do grego é metanoia, Mudança de mentalidade. É em Cristo, por meio da misericórdia, da bondade de Deus, que é manifesta em Cristo, que a minha maneira de perceber Deus, de ver Deus, é mudada. Aí eu chego ao arrependimento, que é uma mudança de mentalidade. Em Cristo eu consigo perceber o quanto Deus me ama. E essa compreensão, esse entendimento faz com que eu mude
a minha vida. Mude a minha maneira de viver. Porque é o que Paulo está deixando bem claro. Ou você está desprezando, ou você está desprezando, não fazendo caso, ou você ainda não percebeu. Percebeu o quê? Que Deus é tão bom com você, que Deus é tão generoso com você, que a misericórdia dele repousa tanto sobre a sua vida, o amor dele repousa tanto sobre a sua vida, que somente esse amor faz com que você mude essa sua maneira de pensar, faz com que você mude essa sua maneira de agir. Irmãos, se Cristo não mudar a sua maneira de viver, nada mais vai mudar. Se a compreensão do quanto Jesus te ama, do quanto você foi perdoado, não muda a minha maneira de viver, não é meu namorado que vai mudar, não é seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa. Ah, fulano me mudou. Quer dizer que fulano teve a capacidade de mudar você, mas o amor de Deus não foi capaz de mudar? Irmãos, não, está errado. O amor de Deus, ele tem a capacidade de mudar qualquer cenário, mudar qualquer situação, mudar qualquer vida, irmãos. E Paulo deixa isso bem claro quando escreveu a Timóteo. Paulo disse: eu, o pior dos pecadores. E é claro que tem gente que utiliza às vezes o texto, né, do que Paulo diz, eu, o pior dos pecadores, para se encaixar que nem Paulo, dizer assim: eu sou o pior dos pecadores, eu sou... Irmãos, Paulo, é claro, ele estava se colocando como exemplo. Se eu que perseguia, se eu que participei de mortes, se eu que queria destruir a igreja de Deus, eu fui alcançado por seu amor. Imagina você, se eu que fui um grande homem que se opôs a Jesus e fui alcançado por sua graça, eu estou aqui como exemplo. Você também pode ser. Você pode ser mudado, transformado, quando compreende o quanto você é amado por Deus. Vocês estão comigo? Então nós precisamos ter essa compreensão. E Paulo sabia muito bem disso. Nada é capaz de mudar o homem, senão a mensagem acerca de Jesus. Nada. Por isso que Paulo se detinha tanto no Evangelho. Que é, o que é o Evangelho? Pastor Dima não pode responder, não. Pastor Marcelo não pode responder, não. Pastor... O que é Evangelho, irmãos? Soprou aqui devagarzinho, mas é isso mesmo. Boas novas, boas notícias. Romanos 1,16. Olha o que Paulo disse em Romanos 1,16. Uma boa notícia eu tenho para vocês. Ó, porquanto não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Irmão, salvação é uma palavra do grego sozo, que é curar, libertar, proteger, prosperar. A salvação da parte de Deus, que é manifesta sobre a boa notícia acerca de Jesus, ela é poderosa para te libertar, para curar, para salvar, para abençoar a sua vida. Essa é a boa notícia. Aí, qual é a boa notícia? A boa notícia é de que eu fui alcançado pelo perdão de Deus. Agora me diga, como é que eu vou celebrar isso na minha vida se eu não tenho conhecimento? Como que eu vou celebrar Cristo na minha vida, o que Ele fez na minha vida? A gente vai entrar no tempo de ceia, né? Na semana de ceia. É ou não é? Aí na semana de ceia, irmãos, o pastor, a igreja trazendo a sua memória. Trazendo a memória o quê? O que Cristo fez por você, que precisa ser estabelecido, para que você valorize ainda mais, para que essa semana isso seja estabelecido e você possa, olha, Cristo é minha boa notícia de quê? De que eu estava que nem Paulo em Romanos 7,24. O que diz Romanos 7,24? Vou trazer a memória de vocês aqui. Coloca na atualizada agora, nessa nova, né, linguagem de hoje. Romanos 7,24. Olha a condição de Paulo. Miserável homem que sou, quem, né, me libertará deste corpo sujeito à morte? Miserável homem que sou, quem? Aí essa semana é a semana na qual você vai trazer a memória que a sua resposta está no versículo 25. Qual é a resposta do versículo 25? Olha, graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo está dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Era como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, a minha pergunta, irmãos,
Se você não percebeu isso, quem é que vai me livrar desse corpo sujeito à morte por causa do pecado? Versículo 25. A minha resposta está em Jesus Cristo. Ele pode me livrar. Ele pode me livrar. E eu preciso desfrutar disso, mas eu não desfruto porque não tenho entendimento daquilo que foi feito. Quando eu não tenho entendimento daquilo que foi feito, eu não celebro na medida que era para celebrar. Irmãos, olha, escuta o que eu vou dizer aqui, olha. A minha entrega a Deus, a Jesus, é proporcional àquilo que eu conheço sobre o que Ele fez por mim. Ou não? Lucas 7. Lá está Jesus na casa de Simão Pedro, né? Simão leproso, na verdade, fariseu, fazendo culto. Aí está Jesus, está Simão Pedro, está Simão leproso, na verdade, e tem uma mulher lá que se destacou. Chamada de quê? Quem sabe? Pecadora. Porque Simão leproso, né, que era doutor da lei, olhou para Jesus e disse assim, ó, chamei ele, crendo que ele era profeta. Mas se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está nos pés dele é uma pecadora. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, aí propôs aquela jogada aquela história, né, do credor. Simão, deixa eu te perguntar, o que você acha dessa história aqui? Tinha um credor que tinha 2 devedores. Um devia tanto e outro devia tanto, mas ele decidiu perdoar a ambos. Quem é que você acha que vai amar mais esse homem? O que devia 1 milhão ou o que devia R$10? Irmãos, se você deve 1 milhão e o caba te perdoa, você faz o quê? Você dá um cheiro nele, não dá não? Irmão, vou dar um cheiro em você. Você está me perdoando mesmo? Tá? Não, sua dívida está perdoada. R$10 é pouca coisa, né, irmão? Agora 1 milhão, o caba chegar e dizer, perdoei. Rapaz, muito obrigado. Eu não tinha condições não de te pagar. Mas você está me perdoando mesmo, é de verdade. Diante de Deus. Né? Vocês estão comigo aqui? E Jesus diz, ele perdoou. Quem você acha que vai amar mais esse homem? Suponho que o que devia mais. Respondeste bem, hein? Também estava fácil essa. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu entrei na tua casa e você não me recebeu com um beijo. Nem considerou minha presença. Entrei aqui, olha, não tinha ninguém para lavar os meus pés, que eu vim na poeira, né? Mas essa mulher aqui, olha, não cessa de enxugar os meus pés com os seus cabelos, porque as lágrimas dela estão regando os meus pés aqui. Ela está fazendo o quê? Enxugando com o cabelo. Era para alguém ter lavado, mas ninguém lavou. Aí, depois de Jesus contar tudo isso, Jesus olha para ele e diz assim, ó, vês, pois, esta mulher? Simão, vejo, o que é que tem ela? Os muitos pecados dela são perdoados. Os muitos pecados dela são perdoados. Sabe o que eu quero te dizer, Simão? Aquele que muito perdoa, muito ama. E aquele que ama muito sabe o quanto foi perdoado. Irmãos, a gente só vai passar a amar mais, a entregar mais, quando soubermos o quanto fomos perdoados por Jesus. A minha dívida não era pequena, a sua dívida não era pequena. Ninguém aqui se enquadra, irmão, nos R$10. Todo mundo aqui se enquadra na dívida alta. Mas Jesus olhou e disse, eu estou perdoando toda a sua dívida. Toda a sua dívida está quitada, perdoada. E é nessa compreensão de favor, de graça, que eu passo a querer viver uma vida santa. É nessa compreensão, nesse entendimento, que eu passo a valorizar a presença de Deus, amar mais a presença de Deus. Mas você diz assim, ó, Judas traiu Jesus. Por quantas moedas de prata? Quantas? E você por um relacionamento. E você por uma conversa no WhatsApp. Judas traiu Jesus. Judas foi terrível. Se eu estivesse lá, eu ia dar em Judas. Né, irmão? Será que nós também não estamos na condição de Judas? De quê? Desvalorizar o Cristo que manifesta a bondade, a graça e o amor? Por quê? Porque a gente gosta de satisfazer os desejos da carne.
gostamos dos prazeres. Procuramos Jesus porque queremos uma casa boa. Procuramos Jesus porque queremos um emprego bom. Queremos Jesus porque queremos um carro maravilhoso. Eu quero uma conta essa semana. Eu vim porque essa semana eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção. Não, meu irmão, eu vim porque eu preciso celebrar o que foi feito por mim. Eu quero o Cristo. O Cristo. O Evangelho não nos promete coisas transitórias, passageiras, momentâneas. Uma das coisas que você vai ter primeiramente do Evangelho é vida eterna. Essa leve, passageira, momentânea tribulação que você passa aqui, não há de se comparar com o peso de glória que vai se revelar, irmãos. A gente cantou aqui que espera Jesus, que quer Jesus. Nada do que você está passando nesse exato momento se compara com aquilo que Ele tem preparado para nós. Se nós tocamos e não compreendemos que a graça de Deus agora nos possibilita andar em vida de santidade. Tito 2:11. O que diz Tito 2:11? Porque João 1:17 diz que a graça se manifestou, né? Por meio de Jesus, graça e verdade. Aí Tito diz o quê? 2:11? Pois a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. A gente às vezes banaliza a graça de Deus, né? Algumas pessoas têm um entendimento de graça de Deus. A gente está no período da graça. Aí, irmão, pode viver do jeito que quiser. Não, irmão. A graça de Deus nos possibilita a fazer o que antes não conseguíamos fazer. Se antes eu não conseguia honrar a Deus, a graça de Deus me capacita a honrar a Deus. Me ensina a viver uma vida de santidade. Tem certeza, pastor? Então vamos ver o verso número 12, por gentileza. O verso número 12, o que diz, irmãos? Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça de Deus capacita você a viver uma vida que agrada a Deus, que louva a Deus, mas é o pleno conhecimento do que foi feito por nós. Aí você não tem conhecimento do sangue que foi derramado, do Cristo que foi entregue, não valoriza isso. Parece até aquele povo que Paulo se encontrou em Atos 13:38, né? Atos 13:38, o que a Bíblia diz? Vamos ver. Eu mudei agora o jargão, irmão? Vai que a pastora esteja contando que eu erre, né, irmão? Deus me livre. Portanto, meus irmãos, quero que saibam. Olha, irmãos, está vendo isso aqui? Olha, por gentileza. Quero que saibam que por meio de quem? Por meio de Jesus. Irmãos, não tem outro. É Ele. Ele tem que ser o centro, né, pastor Dimas, de todas as coisas. Não é como Paulo disse lá na canção. Continua aí, mas Paulo disse lá na canção de Romanos 11:36, né? É dele. Por meio dele, para ele são todas as coisas. O texto que eu gosto muito de Atos 17:28, né? Neles vivemos, nos movemos e existimos. Vivemos, nos movemos e existimos. Nele, irmãos. Aí Paulo diz, irmãos, se você não sabia, eu quero que você saiba agora. De quê? De que por meio de Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Eu estou anunciando a vocês de quê? Que Cristo e nele e através dele os nossos pecados são perdoados. Algo que você buscou por muito tempo. Como é que eu busquei por muito tempo? Tentando cumprir a lei. Você tentava cumprir a lei, né? Trazia os sacrifícios e isso se repetia continuamente, porque os sacrifícios que você trazia de sangue de bode, carneiro, podia remover os pecados, só cobri-lo. A lei não conseguiu fazer isso por você. Paulo deixa isso bem claro. Versículo número 39. Olha o que Paulo diz no versículo 39. Por meio dele, todo que crê é justificado. Em outras versões diz, aquilo que a lei de Moisés não pôde fazer, ele fez. Todo aquele que nele crê é justificado de todas as coisas que a lei de Moisés não pode fazer. Que é o quê? Justificar alguém, inocentar alguém.
E nós não desfrutamos dessa realidade de quê? De que agora eu sou perdoado. Aí, irmãos, e o que é que tem, pastor? Ter sido perdoado? O que é que tem eu ter sido perdoado? Ah, talvez você não saiba, né? Que diz Hebreus 4, 14, 15 e 16? O que diz Hebreus 4, 14, 15 e 16? Coloca lá, por gentileza. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos. Confessamos o quê? Eu confessei a Ele, eu creio que Ele é meu Salvador. Aí eu tenho que fazer o quê? Olha o verso seguinte, o que ele diz, olha: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Aí no verso 16, olha o que ele escreveu: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Sabe o que ele está dizendo, meu irmão? Antes você não podia chegar até o trono de Deus, mas agora, por meio do perdão de Jesus, você pode chegar com confiança e adorar ao Rei. Oh, aleluias! Meu Deus! Eu posso! E eu, sabe por que eu posso? Porque Jesus é minha garantia. Diga comigo: Jesus é minha garantia. Aonde é que está escrito isso? Ah, não sabe, né? Mas os títulos do seu time favorito você sabe. É quantos? Os títulos? Irmão, escuta aqui. Nós dizemos que amamos a Jesus e sabemos pouco sobre Ele. Você tem certeza que você ama Jesus? Você tem certeza que Jesus é o centro de todas as coisas na sua vida? Você consegue decorar sobre medicina? Nada contra. Sobre direito? Bom, você estuda muito, mas não tem a mesma dedicação sobre aquele que deu a vida por você, que se entregou por você. E sim, de fato, Ele é a sua garantia. Hebreus 7, 22. Olha o que diz Hebreus 7, 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Olha, pastor Dimas, Ele é a garantia de uma aliança superior. De quê? De que agora todos os meus pecados foram perdoados. E tem mais o quê? Se antes conhecer a Deus estava limitado a profeta, sacerdote, juiz e pessoas específicas que Deus utilizava para o ministério, Hebreus 8:11 diz ao contrário. O que Hebreus 8:11 diz? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conhece o Senhor. Por quê? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele está dizendo: agora o meu conhecimento não está limitado a alguns. Todos aqueles que desejam podem me conhecer. Meus irmãos, será que você está aqui no nome de Jesus? Diga para o seu irmão aí: agora você pode conhecê-lo. Você agora pode, meu irmão, conhecer a Jesus, porque o caminho está livre para você. Hebreus 10:18. Olha o que diz Hebreus 10:18, pelo amor de Deus. Eu acho que é isso. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Por quê? Não há mais necessidade de sacrifícios. Peraí, o quê? Jesus é o sacrifício perfeito, está escrito? Hebreus o quê? Hebreus 10, versículo 11 e 12. Dia após dia todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Nunca pode remover pecados. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer o único sacrifício pelos pecados, lembra lá no Calvário, Jesus lá pendurado disse: olha, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí depois Jesus disse o quê? Tetelestai, está consumado, está feito, está realizado. Está feito. Oh, aleluia. O sacrifício de Jesus foi perfeito.
e foi tão perfeito que nos aperfeiçoa. Hebreus 10:14. Olha o que diz Hebreus 10:14. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido o quê? Santificados, inocentados, justificados. Quantos aqui foram justificados por meio de Jesus? Isso se chama imputação. Deus imputou justiça a nós por meio de Jesus, pelo fato de termos crido nele. 2 Pedro 2:1. Olha o que diz 2 Pedro 2:1. Vocês estão me acompanhando aí, né? Em nome de Jesus. No entanto, houve... Não, 2 Pedro 1:1. Porque aí vai começar com os falsos mestres. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que pela justiça do nosso Deus e Salvador. Que justiça é essa? Justiça imputada pelo fato de termos crido em Cristo. Foi nos depositado justiça. Não éramos justos nós mesmos, mas pelo fato de Cristo ter morrido por nós, 2 Coríntios 5:21, foi imputado justiça a nós. Recebemos conosco uma fé igualmente preciosa. Qual? Vamos lá. 2 Coríntios 5:21. Justiça imputada. Olha o que Paulo diz. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Aí agora, para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus, sabe o que é? Agora por meio de Cristo você é inocentado. Os pecados foram perdoados e você agora está limpo, purificado. Você é justo. Você agora pode entrar na minha presença e me celebrar, se alegrar. Você pode me adorar sem o medo de ser fulminado. Aí se isso não me alegra, se isso não me incentiva, de quê? De que agora por meio de Jesus eu posso entrar no Santíssimo Lugar, irmãos. E não é somente entrar não, eu posso permanecer. Porque por meio de Cristo foi aberto agora um caminho novo. Um caminho novo. Hebreus 10, 19, 20 e 21. Olha o que diz Hebreus 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Aí olha, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é o quê? Do seu? O que faz lembrar quando você vê a palavra véu aqui? Posso dizer que ela disse a noiva ali, mas eu vou te falar. O que dividia o santo dos santos? Ou o lugar santo do Santíssimo? Um véu? Quem é que poderia entrar lá no lugar santíssimo? Só o sumo sacerdote, varão. Aí o povo tinha que ficar todo do lado de fora assim, ó, esperando, né, pastor Dimas? Ficava lá no pátio, lá, esperando o quê? O sumo sacerdote sair e dizer assim, ó, o sacrifício foi aceito, viu? Os nossos pecados foram perdoados. Aí o povo fazia o quê? Celebrava, gritava, perdoados foram os nossos pecados. Olha que celebração, perdoados foram os nossos pecados, estamos em paz com Deus. Por meio do corpo de Cristo, que é um véu. Aí te faz lembrar de alguma coisa? Eu vou te dizer agora. Do dia que Jesus foi crucificado e terminou o seu sacrifício, concluiu o seu sacrifício, a Bíblia deixou bem claro que o véu foi rasgado de onde? De alto a baixo, irmãos. Para cumprir aquilo que a gente leu em Hebreus 8:11. Agora todo mundo pode entrar. Tá difícil, né, irmão? Diga para o seu irmão, se era só para o sacerdote, não é mais. Você não entendeu não, irmão? Quando o véu rasgou, era como se Deus estivesse dizendo assim, ó, agora você também pode entrar. Você não precisa ficar aí fora não esperando alguém entrar por você. Você pode entrar na minha presença e me adorar.
Você pode entrar na minha presença e adorar. Você pode entrar na minha presença e exaltar. Meu Deus do céu, será que nós não compreendemos o valor do sacrifício de Jesus? Irmãos, essa suficiência da graça de Deus, da bondade de Deus, manifesta em Cristo. Eu não merecia tudo isso, mas Cristo, com o seu infinito amor, me deu um novo caminho para andar. E a gente tem dificuldade de celebrarmos isso. É por isso que quando eu estava participando das aulas de discipulado, eu falava para os meninos que estavam sendo discipulados: quando vocês forem participar da ceia, pelo amor de Deus, celebre com alegria. Agradeça, porque você tem que ter o entendimento. Eu vou agradecer porque o corpo de Jesus foi entregue por causa dos meus pecados, e eu estou participando da ceia agora porque os meus pecados foram perdoados. Eu sou purificado pelo sangue dele. Irmãos, será que você tem o entendimento de que eu preciso e você precisa celebrar a Cristo porque ele morreu no nosso lugar? É uma celebração que tem que ser passada de geração a geração. A ceia vai chegar e o primeiro pensamento que se tem que ter qual é? O que Cristo fez por você. Ou você acha que o povo judeu celebra até hoje e não recorda do que foi feito no Egito? Êxodo 12, versículo 12, 13 e 14. O que foi feito no Egito, irmãos? Êxodo 12, coloca para mim por gentileza. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha o verso 13. O sangue será um sinal para indicar o quê? As casas em que vocês estiverem. Por que Deus precisa desse sinal? Quando eu vi o sangue, Deus estava dizendo: olha, passarei adiante. O que Deus estava dizendo, meu amigo? O cordeiro que você está guardando aí vai ser o cordeiro da resposta para Isaac. Lembra de Isaac? Quando foi subindo o Monte Moriá com seu pai Abraão, Gênesis 22, 7? Meu pai, eu estou com cutelo, estou com a lei, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício, pastor Deus? Deus proverá para quem? Ele está dizendo assim: olha, o substituto é Deus que vai prover. Não, irmão, pelo amor de Deus. Pastor Marcelo entendeu? O substituto Deus vai prover. Proveu mesmo. João 1:29. João 1. Tá fraco, irmão. João 1. Você não entendeu, não? Ô, irmão, coloca João 1:29. Cadê o cordeiro? No dia seguinte, João o Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, você está vivo, irmão? Oh, Jesus, chega, deu vontade de pular agora ali. Eu estava ali quase morrendo do coração, mas agora estou melhor, irmão. É que vocês não acreditam, né? Que eu sou tímido. Estava dizendo para a pastora ele ali: meu Deus, eu estou... Não vou dizer o que eu disse para ela, mas eu disse para o pastor: eu estou aqui. Chega, eu estou suando frio. As pernas estão bombeando aqui. Oh, Jesus. Irmãos, o que aconteceu lá? Deus viu assim, ó, disse: olha, o sangue será por sinal. Vou voltar lá. Em Êxodo 12, versículo 13. Êxodo 12, 13, volta lá. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. Passarei adiante, passarei de lado, passarei por cima. O sangue seria uma representação de quê? Eu falei de que alguém já tinha morrido no lugar. Quando o anjo chegou assim, ó, para ferir o Egito, porque ia matar todos os primogênitos. Você lembra disso? Não é isso? Vamos dizer que você é o primogênito. Aí, lá na sua casa, pegaram o cordeiro, guardaram, mataram o cordeiro, colocaram o sangue no umbral da porta. Aí o anjo desceu: vou matar o primogênito. Aí quando viu o sangue, disse: não, aqui já morreu o substituto. Vou matar. Não, aqui já morreu o substituto.
Já morreu o substituto. Já morreu. Irmão, isso teria que ser lembrado por gerações. De quê? De que eu não morri porque eu tenho um substituto. Teria que ser lembrado por gerações. Versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. Este dia será um memorial. Vocês têm que guardar na memória de vocês de que o seu filho não morreu porque teve um substituto. Meu Deus do céu. 1 Coríntios 5, 7, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu acho que é isso. Vamos lá. Livre-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Foi sacrificado. Sabe o que ele está lembrando? Traga a sua memória que você só está aqui porque morreu o substituto. Alguém morreu no seu lugar. Oh, Jesus amado. Alguém morreu no teu lugar, é por isso que tu está aqui, irmão. E eu preciso viver essa graça maravilhosa, ter esse entendimento, ter essa compreensão, valorizar a pessoa do Cristo. Vocês estão comigo? Eu preciso valorizar Jesus, irmão. Valorizar o sacrifício de Jesus, né? Tem uma frase que diz assim: foi de graça, mas eu quero. Como é que é? Como é que tem uma foi de graça? Me ajuda aí, que meu TDAH tá alto agora. Ah, isso aí, como é que é? Pela graça, mas não foi. Ó, é isso mesmo. Será que é 1 Coríntios 6, 20? Se não me fuja a memória. 1 Coríntios 6, 20. Vamos ver, né? Se for, meu Deus. Foi mesmo. Foram comprados por um. Você foi comprado por um preço. Não foi você que pagou. É claro, né? Se você tivesse a dimensão do quanto você tinha que pagar, talvez você tinha até fugido. Tentado, né? Mas vamos ver, irmão. Vamos dizer. E não dava certo de salvar o irmão. Agora imagina. Vamos dizer que recebi um presente, né? Não, vou botar para você. Vamos dizer que você recebe o iPhone. Qual é o que está agora lançado? 16. Mas aí você já sabe o preço, né? Mas vamos dizer que você não tem noção do que vai lançar. E você recebe. Olha, é seu. É mesmo? Quanto é que eu tenho que pagar? Não. Já foi pago. Para você, tá bom demais. Você está recebendo presente. Está saindo alguma coisa do seu bolso? Né? Possa ser que tem muita gente que nem valorize como deveria ser valorizado, porque não saiu do bolso dele. É que nem aquela pessoa, né? Não foi eu que paguei, então nem ri. Saiu do meu bolso. Mas quando a gente tem noção do quanto custou, a gente glorifica a Deus com o nosso corpo também, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Eu sei quanto custou. Custou tudo para Deus. Custou tudo para Deus. Por quê? Custou tudo para Deus. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Ó, o que é que custou a Deus? Aquele que não poupou o seu próprio. O que é que a tua liberdade, a minha liberdade custou o que a Deus? Seu único filho. Olha, irmãos. Ah, mas se fosse o seu filho, você não entregava, não. Ou entregava? Ser sincero. Não, mas a Deus, para mostrar que de fato a vontade dele é boa e agradável sobre a nossa vida, ele disse: custa quanto? Seu filho, estou entregando. Meu filho, e aí? Também aceita?
aceito, pode entregar a minha vida. E a Bíblia deixa bem claro aqui, irmãos, se Deus teve a coragem de entregar o seu único filho por nós, então pode ter certeza, irmãos, que as demais coisas Ele também pode fazer por nós. Se Ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos daria juntamente com Ele todas as coisas. Se prepare para viver, irmãos, da parte de Deus, coisas maravilhosas, mas valorize o sacrifício de Jesus. Não troque o sacrifício de Jesus por uma noitada. Ah, Jesus, preciso falar isso. Hoje se troca Jesus por tantas coisas, né? Por uma cerveja, venhamos e convenhamos. As pessoas deixam Jesus por coisas que você olha assim e diz: não acredito. Você deixou Jesus? Deixei. Porque encontrei um novo amor. Ninguém abençoada vai te amar como Jesus te ama. Você está comigo? Ninguém vai te amar como Jesus te ama. Primeiro que Jesus te amou quando você nem merecia ser amado. Está escrito? Tá. Romanos 5:8. Olha o que diz Romanos 5:8. Já estou caminhando para o fim. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos o quê? Agora vamos lá no verso 10. Verso 10, coloca o verso 10. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora. Irmãos, se quando tu não prestava, Deus mostrou que te ama muito, imagina agora tu sendo filho dele, declarado filho dele, tendo recebido o Espírito dele. Você pode levantar suas mãos e celebrar ao Rei. Valorize, verso 11, olha, vamos concluir no verso 11, né? Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Olha só, éramos inimigos de Deus, declaradamente, mas agora por meio de Jesus estamos em paz. Tu fez raiva a vida toda a Deus. Foi. Eu fiz raiva a Deus. Mas é bom que o salmista diz o quê, pastor? Que a ira dele dura só um momento, e a sua misericórdia é para sempre. Você fez raiva a Deus, Deus tirou. Eu mirei um pouquinho aqui, mas a minha misericórdia é para sempre sobre a sua vida. Eu tenho a intenção de te salvar, eu tenho a intenção de te restaurar, eu tenho a intenção de te curar, eu tenho a intenção de te libertar. Será que você entende isso? E nós queremos celebrar tudo, mas esquecemos de celebrar Jesus por essas coisas. Nós nos alegramos com tudo, queremos ouvir, né? Todo tipo de mensagem, mas nós precisamos continuamente ouvirmos o que Cristo fez por nós, para que possamos o quê? Valorizar. Valorizar. Que é o que Paulo diz, né? Na ceia, você precisa valorizar isso. Valorizar o que foi feito por você. Valorizar o que Deus fez por você. Eu preciso. E eu preciso fazer o quê? Conhecendo a graça de Deus. Porque Pedro deixa isso bem claro. 1 Pedro, 2 Pedro 1, versículo 2 e 3. Coloca para mim, por gentileza, e eu finalizo. Simão Pedro, né, e tal, recebemos, né? Verso 2. Olha o que ele diz. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Como é que se multiplica a graça de Deus sobre nós? Alguém sabe dizer? Pelo pleno, irmãos. A gente só vai desfrutar de mais favor de Deus, da graça de Deus que é manifesta em nós, quando a gente passa a conhecer
o que Cristo fez por nós, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Verso 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para uma vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quanto mais eu conheço acerca do que Jesus fez por mim, a graça dele se manifesta. E Paulo diz, sabe o que? A graça de Deus não foi ineficaz comigo. Antes, trabalhei mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus através de mim. Paulo estava dizendo assim, olha, quanto mais eu passei a conhecer sobre Jesus, mais a graça de Deus foi eficaz. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais eu conheço do que foi feito por mim, aí eu não peco mais. Parece contradição, né? Eu peco menos. Porque se a tendência era pecar mais, quando eu conheço mais do que foi feito, a tendência é errar menos. Ou não? Vamos dizer que você sabe que aqui tem um buraco. Você caiu no buraco, mas agora você sabe que tem um buraco. Amanhã você vai se jogar nele novamente? Sim ou não? Mas tem gente que se joga. Esqueci, ó. Irmãos, a graça de Deus nos possibilita isso. O quê? Errei hoje, aqui, mas amanhã eu não vou errar não. Falhei nisso porque eu não conhecia, não compreendia, mas agora eu compreendo. Nisso daqui eu não vou errar não. Para quê? Para eu chegar ao ponto do que Deus quer, glorificar a Ele na minha vida e através da minha vida, porque foi um preço pago por mim. Então, no nome de Jesus, coloque sobre os pés. Quero orar por você. O sangue de Jesus foi derramado por nós. O sacrifício de Jesus foi realizado por nós. E eu preciso desfrutar disso. Eu preciso desejar uma vida santa. Eu preciso desejar uma vida que glorifique a Ele. Se antes de conhecer Jesus, eu chamava palavrão. Não, irmãos, agora eu conheço Jesus. Eu preciso melhorar, porque eu conheço o Cristo que me foi revelado. Se antes eu fazia isso ou aquilo, não, irmãos, não deve ser um peso você abrir mão. Tem que ser, irmãos, uma alegria. Fazer o quê? Eu abro mão dos meus interesses. Eu abro mão dos meus desejos carnais. Eu não vivo mais para mim. Antes, a vida que eu vivo agora, eu vivo crucificada no Filho de Deus. Como disse Paulo aos Gálatas, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Cristo está sendo gerado em você. Você deseja que isso se manifeste na sua vida? Eu preciso desejar isso. E essa é a noite, sabe por quê? Porque próxima semana você vai estar ceando. E você vai estar ceando alegremente, dizendo obrigado, Jesus. Eu posso participar do teu corpo. Sim, porque o teu corpo foi entregue. Que maravilha. Eu posso agora sentir essa restauração. Jesus, eu posso agora beber o cálice, porque é a nova aliança. Aliança de quê? De que eu recebo o teu Espírito, de que eu recebo as tuas promessas, de que eu sou profundamente amado por você. Nós precisamos, no nome de Jesus, desejarmos cada dia mais uma vida que glorifique ao Senhor. Entendeu? Irmãos, eu não quero ser um melhor pregador. Eu desejo ser um melhor cristão. Eu desejo ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje.
Não porque eu tenha que provar alguma coisa a alguém, não preciso provar nada a ninguém. Até porque Paulo no capítulo 1 de Gálatas deixou isso bem claro. Busco eu a aprovação dos homens? Se eu busco a aprovação dos homens, eu já não sou mais servo de Cristo. Irmãos, eu não preciso estar buscando a aprovação de ninguém, porque eu já fui aprovado por Ele. Eu preciso andar para a glória dEle, para o louvor dEle, para exaltar a Ele. Quantos aqui também desejam isso? Então feche os seus olhos, que eu quero orar por você, e você adora ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, Senhor, obrigado pela compreensão, pelo entendimento, pela graça disponível. Obrigado porque por meio de Jesus é nos revelado o Senhor. Nós agora compreendemos o Deus compassivo, o Deus perdoador, o Deus amoroso que Tu és, Pai, no nome de Jesus. Estabelece isso em nossos corações, para que possamos sair daqui, Senhor, desejando ardentemente: eu quero honrar o Teu santo nome, eu quero glorificar o Teu santo nome, eu quero bendizer o Teu santo nome. Ciúmes de mim. Sim, Pai, no nome de Jesus. E o Teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Olha aqui para mim, irmãos, rapidinho, só para avisar uma coisa para você. Se eu perguntasse para você quanto tempo de cristão você tem, quanto tempo de crente você tem? Eu tenho 20 anos, 30 anos, 10 anos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quantos irmãos Jesus tinha? Não sei. Você sabe com quantos anos Jesus morreu? Não sei. Por quê? Porque as outras coisas te interessam, mas a pessoa que se doou por você não te interessa, né? Eu preciso conhecer o amado da minha vida. Eu preciso conhecer aquele que me ama de maneira incondicional. Eu preciso saber mais daquele que prometeu ir, mas também prometeu voltar para me buscar e viver eternamente com Ele. Meu Deus, eu preciso conhecer mais ao Senhor. Você precisa conhecer mais ao Senhor. Nós precisamos conhecer mais ao Senhor. Oh, aleluias. O Senhor está te convidando nessa noite. Está disponível para você. Você quer me conhecer? Quero. Eu estou acessível, disponível para que você me conheça. Eu preciso que você deseje isso. Eu preciso que você queira isso. O quê? Eu quero te conhecer mais do que todas as coisas, Senhor. Eu desejo ao Senhor. Quantos aqui também desejam? Levante a sua mão no nome de Jesus. Celebre ao